E aí a gente tem a possibilidade de ter a maior reserva de petróleo do mundo, e há fortes indícios de que seja realmente a maior reserva de petróleo do mundo, ou uma reserva de petróleo tão grande quanto a reserva de petróleo ali da Guiana Essequiba, que é uma das maiores também, porque são formações similares, formações geológicas similares. E a gente não pode explorar. Não pode explorar porque o índio, porque a população não quer que o helicóptero da Petrobras, quer dizer, não é ele, eu tô sendo aqui, né, tô dizendo que não são eles são totalmente ali calados pelo aparato ongueiro todo. E tem muita ONG por trás, tá? Porque mais de 80 ONGs dessas tidas representantes da sociedade civil, que não representam sociedade civil coisíssima nenhuma, porque são ONGs que, fala pra mim uma coisa, que representação de sociedade civil brasileira são essas ONGs todas, se elas são estrangeiras? Não tem cabimento esse conceito de sociedade civil, representar, intermediar a população, a sociedade e o Estado. Não tem cabimento, gente, esse conceito dentro do neoliberalismo. Mais de 80 ONGs assinaram para a não exploração da Petrobras na foz do Rio Amazonas uma possibilidade de ser a maior reserva de petróleo do mundo. ONGs, desde quando ONG representa o meu interesse? Desde quando ONG representa o seu interesse? Desde quando ONG internacional, a WWF, da coroa inglesa, que a Marina tá lá com o rabo totalmente preso, desde quando representa o interesse da minha família, dos meus filhos, do meu namorado, dos seus filhos? Pelo amor de Deus. E a gente vai ficar vendo isso de braços cruzados. A nossa Petrobras não vai poder explorar o petróleo ali, porque, eventualmente pode ter um vazamento. A Petrobras não tem histórico de vazamento nas suas explorações de petróleo, nas suas perfurações. Da onde que estão tirando esse argumento? Mas é porque a população local a população indígena local vai ser afetada. Onde isso? Da onde vocês estão tirando isso? País nenhum deixa de explorar petróleo assim, explorar uma riqueza, em nome de abstrações. Isso é uma abstração. É uma contradição, inclusive, porque falasse tanto que a reserva Yanomami é tão maravilhosa, tão incrível, e a gente viu ali, recentemente, denúncias de que a vida miserável que os Yanomamis estavam vivendo ali na reserva indígena. Então é uma contradição, o que é publicado na Survival e o que realmente as populações indígenas estão vivendo. Silvia, você quer falar alguma coisa? Sim, só queria complementar a sua fala, né? A gente, essa desculpa, né, que essas ONGs encontram para dizer-se, né, preocupadas com a situação do país e tudo mais. Gente, isso não cola em lugar nenhum. Se a gente for parar para prestar atenção, o que os países do norte falam das florestas que eles têm? Por que a Europa hoje praticamente não tem mais floresta natural? Porque aí a gente está tão preocupado com o eventual vazamento de óleo na Amazônia e ninguém leva em consideração, por exemplo, a exploração de material radioativo e o risco que ele traz não só para o meio ambiente local, para o mundo inteiro, né? Porque veja o exemplo de Chernobyl, né, que quando aconteceu o acidente lá, praticamente o hemisfério norte inteiro detectou radiação daquele acidente. Então, assim, esse nível de acidente, beleza, passa, tudo bem, sem problema. Mas o óleo que eventualmente, como você bem frisou, né, eventualmente pode vir a vazar lá na Amazônia, não pode, não é admissível. Assim como também, eu não sei vocês, mas eu acho muito estranho uma época aí que todo dia, toda hora, era vazamento de óleo em Praia do Brasil, era vazamento de óleo, e de repente tudo isso acabou, sumiu, desapareceu. Também não se responsabilizou ninguém sabe o que foi feito esse processo, né? Quer dizer, nessa hora que nossos órgãos deviam trabalhar. Não, tudo muito relativo. O que aconteceu com a Vale, em Brumadinho, em Mariana? Gente, o crime ambiental que envolve o que aconteceu com a Vale, e a Marina não fala nada, ninguém fala nada, a Greta não fala nada, ninguém fala nada. É como se Brumadinho não tivesse existido. É como se o que aconteceu ali em Brumadinho simplesmente não existiu. E por que agora eles estão com medo de um suposto vazamento, sendo que suposto, ninguém não se sabe ainda. Já estão falando que vai ter um vazamento ali, sendo que a Petrobras não tem histórico nas suas perfurações de vazamento. E por que a ExxonMobil, a Shell e as outras petrolíferas, as grandes petrolíferas, inclusive a BP, explora petróleo em águas profundas e ninguém está com medo de que haja um vazamento de óleo e de gás? Inclusive na extensão da margem equatorial brasileira. Tá? Por que a Marina, quando não foi lá no Fórum de Davos, vocês se lembram, né? No começo do ano, ela foi lá conversar com o filho do George Soros, com o presidente da Open Society também, todo mundo amigo, todo mundo preocupado em preservar os povos originais, todo mundo preocupado em manter a floresta, sendo que eles mesmos, no hemisfério norte, acabaram com as suas florestas boreais, não estão nem aí, ninguém fala sobre isso, tá? Ninguém fala de preservação de floresta boreal, só floresta tropical. Porque já acabaram com tudo, já agregaram valor, e acabaram de verdade, tá? Nós não estamos falando que somos aqui a favor de que se destrua a Amazônia, de que se perfure águas na busca de petróleo de forma negligente, que haja vazamento mesmo, e dane-se as consequências, não. Nós estamos falando de agregar valor econômico, reverter isso para o povo, inclusive para os povos indígenas, inclusive as populações locais, para que isso seja revertido em benefício da nossa sociedade, em benefício do nosso povo. É assim, gente, pelo amor de Deus, o que eu tô falando não é algo tão extravagante. As pessoas falam assim, o Brasil tem que parar de ter essa concepção de extrativista, né? Nós somos um país eternamente extrativista. Ser um país extrativista, ser um país rico, nós somos extrativistas porque nós somos um país rico. Tem possibilidades aí de matéria-prima. Não exclui o fato da gente poder desenvolver tecnologia também. E foi isso que o Getúlio Vargas sacou logo de cara.
Não, nós vamos explorar e vamos agregar valor. Então a gente tem que criar estatais. Então a gente tem que criar estatais, desenvolver tecnologia para explorar a riqueza natural e agregar um valor a ela. E foi aí que ele criou a Petrobras, e foi aí que ele criou a Vale, entregue agora por esses entreguistas. Isso é crime de lesa pátria. Em qualquer país do mundo, se lá na Noruega tivesse uma ministra que falasse, não, não vamos explorar o Mar do Norte, não, nós não vamos explorar. Não vamos, porque pode ser que dê um derramamento, que dê um vazamento. É crime de lesa pátria. Já tinha sido, assim, calada, tirada de cena, mandada para os quintos dos infernos. Mas aqui não. Aqui a ministra foi lá no Fórum de Davos conversar com representantes da Open Society, que estão extremamente preocupados. Extremamente. Não, eu até copiei aqui que o filho do George Soros chegou a falar assim, apoiar o desenvolvimento das áreas de floresta na Amazônia beneficiará aqueles que vivem lá e é crucial para o futuro do nosso planeta. Falou o filho do homem que quebra países inteiros. Que quebra, simplesmente, economicamente vai lá e quebra o país inteiro. Quebrar um país inteiro significa matar o seu povo de fome. Mas essa gente está preocupada com a Amazônia. Mas essa gente está preocupada com o índio na Amazônia. Que eles têm desprezo, sempre tiveram. Sempre chamaram de bárbaros, de selvagens. Mas estão preocupados. E a Marina Silva com a canequinha na mão pedindo dinheiro para todo mundo, para qualquer um que quiser vir aqui roubar o que é nosso, a dona Marina está lá pedindo dinheiro, né, para um suposto fundo Amazônia, que a gente nem sabe o que realmente está revertendo para o povo. Não estão vivendo de forma miserável? Não é uma crise constante na Amazônia, nessas populações? Não só as populações originais, mas as populações dos mestiços também, dos ribeirinhos, não vivem em constante aí miséria, uma vida muito dura. Então, a que está sendo destinado esse fundo Amazônia? Ah, mas vai ter CPI. Gente, olha, vocês vão me perdoar, com todo respeito. Acho que tem que ter CPI? Acho que tem que ter CPI, sim, que tem que pelo menos ter holofote. Agora, eu não acredito que CPI vai tocar na questão das ONGs internacionais. No máximo, tal como a CPI das ONGs, que ficou mais na questão do repasse do dinheiro público para as ONGs nacionais. Não chegou a tocar mesmo na questão das ONGs, das grandes ONGs. Porque o problema não é essas pequenas ONGs ou ONGs que orbitam as grandes ONGs internacionais. O problema são a ingerência dessas grandes ONGs. Ingerência em questões que são de interesse nosso, de soberania nacional, de estratégia, de desenvolvimento nacional, que qualquer país iria priorizar acima de tudo, para reverter para a sua população, em tese, que os países ali do centro do capitalismo, pelo menos, fazem isso, porque a qualidade de vida daquela população é muito superior do que a nossa. Agora, a gente vive numa constante de intervenção de personagens estrangeiros, dizendo o que a gente tem e o que a gente não tem que fazer com a nossa Amazônia. Como que a gente tem que cuidar? Ah, mas Sibeli, isso daí já é manjado, isso daí acho que é teoria da conspiração. Não, meu bem. Nós temos declaração de Margaret Thatcher, nós temos declaração do Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, nós temos declaração do presidente da França, Mitterrand, nós temos declaração do Gorbachev, nós temos declaração de, olha, são várias autoridades, vários personagens dizendo que o que a gente tem que fazer com a nossa Amazônia. A Margaret Thatcher, né, famigerada, neoliberal, ela simplesmente disse assim, ó, se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. E que se foda. Só faltou pôr no final assim, que se foda. Vai pagar a dívida e se foda, tá? Entendendo como é um mecanismo de geração de dívida nosso aqui. Que não é nunca para financiar infraestrutura, financiar áreas sociais, é só um mecanismo de juros e juros e juros e juros. E a gente tem que vender tudo para poder pagar essa dívida que nem existe, tá? Uma dívida ilegítima. O Al Gore, o famigerado, Nobel da Paz, bonitinho, preocupado com o meio ambiente, preocupado com a Amazônia, simplesmente disse assim, ó, ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é deles, mas de todos nós. Oferecemos o perdão da dívida externa em troca da floresta. Oferecemos... Se você não consegue se indignar com uma frase de um desgraçado desse, representante do genocídio que o nosso povo... E quando eu tô falando de genocídio, eu não tô falando de genocídio do povo indígena, não. É também o genocídio do povo indígena, mas é principalmente o genocídio do povo brasileiro, do povo latino-americano, que morre constantemente sob a égide desse poder. Em consequência desses interesses, que vem os porta-vozes desses interesses do imperialismo, como o Al Gore, que diz, não, a floresta não é de vocês. A floresta não é de vocês. A floresta é do mundo. Do mundo. Do mundo. A floresta é do grande capital, das corporações que querem explorar ali toda a sua potencialidade de recursos. Porque, gente, sem recurso natural, não existe tecnologia. Sem recurso natural, sem matéria-prima, não existe avanço tecnológico. Não existe revolução industrial 4.0, 5.0, 6.0. Não existe. Tem que ter recurso natural. Tem que ter matéria-prima. Não importa que o homem vá lá e desenvolva a tecnologia e patenteie essa tecnologia. Se não tiver o recurso natural, você não tem tecnologia, tá? E eles não têm em solo continental, em solo, o território deles, no espaço vital deles, eles não têm essa possibilidade que nós temos aqui. E é por isso que nós somos destruídos tecnologicamente
Nós somos totalmente obstaculizados de desenvolver tecnologia, sendo que a gente pode desenvolver tecnologia, sendo que a gente tem a Petrobras, cara, a Petrobras é uma das maiores estatais do mundo, se não a maior estatal petrolífera do mundo, que desenvolveu tecnologia, know-how, para explorar, sem depender de ninguém, sem depender de nenhuma outra corporação, sem depender de troca de tecnologia com estrangeiros. Ela foi lá e desenvolveu. Cara, nós temos ainda, mas infelizmente, né, acho que, enfim, o pai do programa nuclear brasileiro, um dos cientistas mais inteligentes, o Almirante Otto, um dos homens mais inteligentes, os cientistas que tinham totalmente a técnica, ficou conhecido aí como pai do programa nuclear brasileiro, trabalhou para militar, trabalhou para governo civil também, e foi totalmente destruído pela Lava Jato. Totalmente destruído. Os nossos cientistas são pisoteados, os cientistas nacionalistas, porque os entreguistas estão lá. Os entreguistas estão no hemisfério norte, vendendo, entregando o país. O Mitterrand, o presidente da França aí, em 1989, chegou a dizer com a cara de pau, assim, tá nem aí, sabe? Não faz nem circunlóquios. Chegou a dizer assim, o Brasil precisa aceitar uma soberania relativa sobre a Amazônia. Aceita que dói menos. O que é soberania relativa? É que o país não pode entrar com as suas instituições, com as suas forças armadas, em determinados territórios, que estão lá, Blackwater, que estão lá um monte de ONG. E aí, se você não tem uma instituição nacional naquele espaço, então você não tem soberania ali, o Estado não é soberano. Essa é a lógica do conceito que o Mitterrand tirou do rabo. Desculpa, ele tirou do rabo, não é possível. Eu queria saber de onde que ele tirou esse conceito de soberania relativa. Do rabo dos imperialistas, só pode. Desculpa, mas essa questão aí me deixa muito puta da vida. Desculpa, meu amor. Não vai querer mais casar comigo, eu tô brava pra caramba. Mas essa questão me deixa muito, muito puta da vida, gente. Eu fico muito puta da vida que ninguém fala nada. Como é que pode uma ministra do meio ambiente dessa mudança climática que nem foi comprovado, nem foi ratificado, gente? A mudanças climáticas causadas por ação do homem, isso não existe, aí não existe prova científica com relação a isso. É narrativa do grande capital. E já foi anexo ao Ministério do Meio Ambiente com uma agenda que vem de fora. E aí aparece essa mulher totalmente vendida, totalmente entreguista, e diz que a Petrobras não pode explorar uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que pode ser a maior reserva de petróleo do mundo. Ah, cara, me desculpa, tá? Se você não fica revoltado com isso, vendo a falência da educação, na saúde, vendo a falência desse país, entra governo, sai governo, a mesma porcaria. A gente continua na mesma merda, sendo que o país poderia ser o país mais rico do mundo, ser o território mais rico do mundo. Isso não é abstração, não, gente. A gente poderia ser o povo que tem o maior índice de desenvolvimento humano, tá? A gente poderia ser um povo que, olha, melhor do que os nórdicos, um povo que viveria melhor do que esses nórdicos, que não tem porcaria nenhuma no território deles. E nós temos aí toda uma possibilidade de exploração de recursos naturais, mas as marinas, preocupadas com os índios, preocupada com as árvores, preocupada com os peixes, preocupada com o rabo do George Soros, não permite que a gente faça essa exploração. Vocês vão desculpar.